Olá, bom dia, terça-feira, 24 de setembro, bem-vindos ao TN1. Bem-vindos, bom dia pessoal. Seguimos juntos e te convidamos a ficar com a gente. E quem começa o giro de notícias é Tainá Lopes, que está na região de São Pedro, em Vitória, onde ontem aconteceu um toque de recolher. Bom dia, Tainá, como é que está o clima nesse momento, a rotina dos moradores? Bom dia, Ingrid, Georgia, você que nos acompanha aqui no TN1. Bom, o clima, como vocês podem ver, normalidade. Hoje, comércio aberto, vou pedir o Ronivaldo Nascimento para mostrar, gente circulando nas ruas, ônibus passando, a gente também visitou aqui unidades de saúde, escolas, a rotina normal de um bairro normal. Nós estamos na rodovia Serafim Derenze, a principal do comércio aqui da região de São Pedro, muitas lojas, né, como vocês podem ver, mas tudo isso, segundo comerciantes e moradores daqui da região, não aconteceu no final da tarde de ontem, quando um toque de recolher foi dado e muitos lojistas baixaram as portas do comércio e não quiseram arriscar por medo. Segundo comerciantes, a ordem teria partido de traficantes e quando isso começou a circular aqui na região, logo todos os lojistas, a maioria, optou por abaixar as portas e seguir aí de comércio fechado para não arriscar. A gente vai entender melhor o motivo do que seria esse toque de recolher nessa reportagem que eu preparei para vocês. Vamos assistir. Na imagem, comerciantes baixam as portas das lojas às pressas. O motivo seria a determinação do crime. A cena foi registrada no bairro São Pedro, em Vitória, na tarde de ontem. Neste áudio, o morador pede que a mensagem seja repassada a todos que vivem na região. Gente, eu tô passando aqui só para dar um aviso, um comunicado, alguém que fale aí, para nossa família pessoal. A Grande São Pedro está em toque de recolher. Aqui o bairro de Santo André já está tudo fechado, supermercado, lojas, tudo. Os caras já passou aqui armado, já falou, se encontrar alguém na rua, não é para ficar na rua. Então avisa que se tiver criança na rua. A ordem dos traficantes pode ter relação com a morte de Rafael Gonçalves Pereira, de 22 anos, e William Silva da Costa, de 26. Os jovens foram mortos numa troca de tiros durante um baile funk realizado na Ilha das Caieiras, no último final de semana. Após o toque de recolher, a Polícia Militar tomou o bairro. Várias viaturas na região, todas monitoradas pelos traficantes. Como é possível ouvir neste vídeo? Do alto, o crime fiscaliza a Polícia Militar. Aí, ó, vou ficar atividade daqui de cima, palmeando tudo. Os polícias já estão ali embaixo. Nem sei quantos camburão tem ali. Uns 4, cara. A Rua Santa tá ali. Bom, em nota, a Polícia Militar disse que recebeu informações de populares que teriam ouvido boatos de toque de recolher na região. O patrulhamento foi reforçado, mas nada foi constatado. Só que a gente, com muito custo aqui, conseguiu conversar com uma comerciante que baixou a porta das lojas. Ela disse que sim, que por volta das 5 horas da tarde, essa informação circulou com muita velocidade aqui na região. Os lojistas não quiseram arriscar e ela diz com toda firmeza e clareza que houve toque de recolher e que optaram sim por fechar o comércio por conta do medo da violência. Vamos ouvir aí a entrevista. Na tarde de ontem, a gente já começou, assim, pela manhã, chegando ao nosso local de trabalho, já bem agitado, né? Pelo que aconteceu lá na Ilha das Caieiras, morte desses 2 jovens, né? Então começa a se levantar várias conversas que está tendo ataque, que vai ter retificação sobre a morte deles. Inclusive ontem nós fechamos o comércio cedo por medo de represária, né? Que teve um toque de recolher e a gente acaba trabalhando amedrontada, sem policiamento, sem segurança nenhuma no bairro. Como é que foi esse toque, essa ordem, né? Chegou através de alguns grupos e vários moradores passando no comércio no local do comércio e avisando sobre o toque de recolher. Acaba a nossa região aqui sendo cercada, né, como Resistência, que está tendo essa confusão, São Pedro 1, né, esses bairros aqui todinhos. Então, na verdade, a gente fica à mercê, fica com medo, fica no meio de todos aqui. Praticamente todos os comerciantes independentes que trabalham sozinhos fecharam a porta. Se ficou, foi poucas lojas, assim, supermercado, que tem mais funcionários, praticamente todo mundo fechou as lojas. Quem dita as ordens aqui no bairro? O que prevalece
é a lei do maior, né? Então fica até complicado a gente falar quem dita a ordem e a lei. Então, se mandou fechar, a gente fecha, não tem para onde você recorrer. Pois é, a comerciante contou para mim que normalmente esses autônomos, né, que tem lojas menores, costumam esticar o horário, vão até às 8 horas da noite com o comércio aberto. Ontem, por volta das 5 horas, optaram por fechar as portas do comércio, justamente por conta desse toque de recolher. Ela reafirmou por muitas vezes que não há policiamento com frequência na região, que ela tem dificuldades quando crimes acontecem de uma viatura prestar assistência aqui à vítima com rapidez e, entre outras coisas, a comunidade que vive com medo, tanto que vocês conseguiram aí ouvir no início da sonora dela que o clima já estava diferente, né, durante a manhã. Eles já estavam prevendo que poderia acontecer alguma coisa como esse toque de recolher, justamente por conta dos jovens assassinados um dia antes. Então é isso, a gente continua acompanhando, né, na verdade assassinados no final de semana, e é o que ela acredita também que tenha dado aí ligação para que esse toque de recolher fosse promovido aqui na região da Grande São Pedro. A gente vai continuar aqui monitorando o local, conversando com as pessoas, tentando sentir um pouco do que elas passam aqui frequentemente e também as reclamações para poder estar cobrando aí do poder público providências para essa comunidade. Eu volto com vocês, Ingrid George. Obrigada, Tainá, porque realmente, né, é triste a gente escutar uma pergunta da repórter, quem manda aí? Bom, manda o mais forte. Se ele manda a gente fechar o comércio, a gente fecha. Olha a inversão de valores, né? E olha que história grave também. Hoje, o Felipe fala ao vivo sobre a morte de um mestre de capoeira depois de comer siri desfiado. Se você é alérgico a frutos do mar, picadas de inseto, medicamentos, não deixe de ver esse alerta. Não é isso mesmo, Felipe? Bom dia para você. Olá, George, Ingrid, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham pelo Tribuna Notícias, primeira edição. É isso mesmo, uma história chata, inusitada também, né? Esse mestre de bateria, o mestre Cabral, que infelizmente aos 61 anos acabou morrendo ontem, na hora do almoço, depois, acreditem, depois de comer, né, uma comida da marmita de um colega de trabalho, só que nessa marmita tinha siri. E o mestre Cabral era alérgico a frutos do mar. Infelizmente teve uma parada cardíaca, acabou falecendo. E daqui a pouco, então, eu vou entrar com o médico alergista, o Dr. José Carlos Perini, que vai falar sobre você que tem algum problema de alergia. Toma cuidado, esse aviso vai ser para você e também para você que conhece alguém que tem algum tipo de alergia. Porque existem, só vou confirmar aqui o nome para não falar, é o recurso de resgate. Você não sabe o que é, não? Você que tem alergia ou conhece alguém que tem alergia, você vai saber quais são esses recursos de resgate que pode garantir a sobrevivência desse paciente que é alérgico, certo, doutor? Perfeito, isso mesmo. O resgate, ele é necessário, né? É o resgate, é necessário saber como fazer o resgate, né? É isso mesmo, resgate, alergia, daqui a pouco a gente vai dar essa contribuição, essa prestação de serviço, e de antemão, Ingrid e George, eu já quero mandar aí força para a família do mestre Cabral, né? Porque ninguém espera a morte de um ente querido, ainda mais da forma que foi, né? Por alimentação, né? Uma alergia, é muito chato isso. Então fica aí a força, né? E os sentimentos para a família. E daqui a pouco a gente volta para falar desse assunto que é coisa séria, que tem a ver com a sua saúde. Eu volto com vocês e daqui a pouco eu volto daqui com o especialista. Tá combinado, Felipe, até já. E essas alergias a frutos do mar, elas são mais comuns do que a gente pode imaginar. Então fica ligadinho, tá bom? E olha, você piscou, o fim do ano se aproximou. É hora de contratações temporárias. E a boa notícia é que você pode ser preparado para conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Quem se destaca pode ser efetivado? É aquela história, amigos, não basta ser selecionado, você tem que mostrar que é bom no que faz. E tem curso de graça para ajudar nesse importante passo rumo ao mercado de trabalho. O TN1 te mostra o caminho já já. É isso aí, te mostra já já, porque agora a gente fala do que aconteceu com um taxista durante um roubo. Ele foi sequestrado e colocado no porta-malas do veículo no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. A vítima acreditava que ia ser morta e pulou do táxi em movimento. A polícia perseguiu os bandidos que, na fuga, chegaram a invadir casas. O rapaz
rapaz que pula de um telhado para outro no bairro Santa Paula, em Vila Velha, é Joel Leffler de Oliveira Júnior, de 22 anos. Ele foi detido na companhia de um adolescente de 17 após roubar este táxi de Cariacica. A vítima contou que os dois indivíduos, acompanhados de duas meninas, embarcaram no terminal de Itacibá com destino ao terminal do Ibis, mas mudaram a rota no meio do caminho. Ele fingiu que estava falando no telefone com a mãe dele, diz ele falando que a mãe dele não estava em casa, aí mudou para lá, para Santa Paula. Ele falou que era depois do segundo condomínio. Aí passamos um, passamos dois, aí depois ele mandou voltar para trás. Quando voltou para trás, entre o primeiro e o segundo, ele tirou a arma e falou que perdeu, anunciou o assalto. De acordo com a polícia, Joel estava com essa garrucha calibre 38 usada no crime. Foi ele também quem assumiu a direção do veículo após render o taxista. O motorista disse que foi obrigado a entrar no porta-malas do táxi. Mandou desligar o carro, desliguei o carro, aí ele pegou a chave do carro, pegou o meu dinheiro, o celular estava no bolso. Abriu o porta-malas e mandou entrar dentro. Entrar dentro, ele fechou. O taxista contou que permaneceu no porta-malas do táxi por cerca de 15 minutos. E ao passar na região de São Conrado, também em Vila Velha, ele conseguiu abrir e pular do veículo ainda em movimento. Com a queda ao pular do veículo, o taxista ficou com ferimentos no rosto e na região da costela. A vítima chegou a pensar que iria morrer. Eu achei que eles iam me levar para um lugar para me matar, né? Quando chegou em São Conrado, tinha mais movimento, tinha uns barzinhos. A hora que eu passou o quebra-mola, eu soltei dele, pulei do porta-mala. Aí nisso vi uma viatura passando do outro lado da rua, aí eu acenei para ela. Ela veio até mim. Um cerco foi montado pelos policiais. Houve perseguição. O helicóptero Árpia da Polícia Militar também foi acionado para dar apoio às buscas. Segundo a polícia, Joel já tem passagens por receptação. O adolescente também já foi conduzido à delegacia por envolvimento com drogas. O táxi foi localizado em Ulisses Guimarães. Logramos êxito, graças a Deus, na detenção dos acusados. O taxista, graças a Deus, com vida. Né? Um pouquinho machucado, mas com vida, graças a Deus. Olha, o Joel de Oliveira Júnior foi autuado por roubo com emprego de grave ameaça e por impedir a liberdade da vítima. Já está no presídio. O adolescente de 17 anos foi encaminhado ao CIASES. A polícia ainda não prendeu o suspeito de matar a adolescente de 15 anos que teve o carro abandonado às margens da rodovia Serafim Derenze, em Vitória. O corpo foi identificado pelo pai ontem à tarde. Caroline Vitória se despediu dele no último sábado, dizendo que ia para a casa de uma amiga, onde passaria a noite. No dia seguinte, não apareceu. Os pais tentaram contato pelo celular, que só dava desligado. Foi então que a família começou uma procura angustiada, até que o pai recebeu pelas redes sociais fotos de um corpo e desconfiou que seria da filha, principalmente por causa de uma tatuagem. A polícia ainda vai apurar a causa da morte. A perícia identificou 2 perfurações, uma no rosto, outra na perna. Junto ao corpo foi encontrado o documento de um homem de 36 anos. Ele se apresentou espontaneamente na delegacia, foi ouvido e liberado. Um sinal de trânsito trazendo problemas. Já viu isso? O cruzamento é perto do terminal de Carapina, na Serra. São vários acidentes e atropelamentos que acontecem no local. Os moradores pedem a mudança do semáforo, mas até agora, nada. Veja na reportagem. Atravessar essa rua é um verdadeiro dilema. Quem quer sair do bairro Manuel Plaza, na Serra, sofre para conseguir passar para o outro lado da rua. É difícil, não tem um sinal, às vezes você tem que parar na frente, porque eu sou deficiente também. Às vezes, para me atravessar para mim do terminal aqui, os carros ficam tudo aqui na frente, fica complicado. Essa rua fica em frente ao terminal de Carapina. E para entrar no terminal é outro sofrimento. Como o semáforo fica mais à frente, muita gente atravessa fora da faixa e acaba se arriscando. Só atravessar. É perigoso, muito perigoso. Outro dia a mulher foi atropelada aqui. A senhora acha que esse semáforo deveria estar mais para cá antes da entrada do terminal? Deveria. Nesse fim de semana mesmo, teve um acidente grave aqui na região. Um homem foi atropelado ao tentar atravessar a rua.
Se eles mudarem esse semáforo para cá, vai dificultar, vai facilitar muito para a vida de todo mundo aqui, porque geralmente quando fizeram esse semáforo, eles talvez não pensaram nessa possibilidade, né? Então tem que evitar, porque um acidente, se a pessoa demora, acontece mesmo, né? Os moradores, comerciantes e motoristas da região são unânimes em dizer que esse semáforo aqui tem que mudar de lugar. Para isso, eles protocolaram 2 ofícios, um em 2017, outro no ano passado, mas só que até agora eles afirmam que estão sem respostas. A proposta é que o sinal de trânsito seja posicionado antes da curva que dá acesso ao terminal. Assim, veículos e pedestres não teriam dificuldades de chegar ao outro lado. O certo é ter um sinal aqui no cruzamento, onde o pedestre vai atravessar com a faixa corretamente e atravessar aqui no terminal. Seria um semáforo antes da entrada do terminal, não é isso? Isso mesmo. Antes da entrada do terminal, no cruzamento aqui que sai do bairro, que é a saída principal do bairro nosso. E durante a reportagem flagramos várias cenas de perigo. Cadeirantes, pessoas de idade e crianças correndo risco entre carros e ônibus. O perigo continua, constantemente, principalmente horário de pico. E fora quando o semáforo aqui fecha, trava o cruzamento aqui todo, né? O pessoal não consegue atravessar nem de carro, quanto mais a pé. Então o risco está muito grande aqui. A Prefeitura da Serra disse que o local é devidamente sinalizado, com faixa de pedestre a menos de 20 metros da entrada do terminal de Carapina, o que garante segurança e permite a fluidez do trânsito de veículos. Incêndio na UPA de Serra Sede. Preocupados, moradores usaram as redes sociais para postar vídeos do fogo. A fumaça era vista de longe. O Corpo de Bombeiros foi chamado e constatou um princípio de incêndio em uma das salas da unidade. O fogo foi controlado por policiais militares que estavam no local e usaram extintores para apagar as chamas. De acordo com os bombeiros, não houve feridos e ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio. Bom, e a Prefeitura da Serra falou sobre o incêndio. Estou aqui na UPA de Serra Sede para tranquilizar a população sobre o incidente que aconteceu, que está sendo vinculado em várias mídias, né? Houve um colchão que pegou fogo na área externa, isso preocupou as pessoas, mas imediatamente foi combatido, não houve nenhum ferido, a UPA não parou de funcionar, tá tudo funcionando bem e alerta a população que podem vir, usar, todos os serviços funcionando. Que bom que não foi nada grave, né? Graças a Deus, né? E olha, o bairro Araçás, em Vila Velha, também não escapa. Bandidos estão atacando, invadindo casas e assaltando moradores em pontos de ônibus. Em um dos casos, levaram vários aparelhos eletrônicos, um prejuízo de R$20 mil. A Taislane teve a casa invadida na madrugada desta segunda-feira. O criminoso arrombou o portão e levou uma bicicleta, um prejuízo de R$400. Mas não foi a primeira vez que a promotora de venda sofreu com a ação de bandidos no bairro Araçás, em Vila Velha. Há 2 anos, ela chegou a discutir com o assaltante, que queria levar o celular dela. Quando eu estava colocando o fone para ir dentro do ônibus ouvir a música, ele me abordou e pediu o celular e ficou ameaçando com a blusa de frio. E ele ameaçava o tempo todo que ia pegar a arma. Eu pedi calma e passei o celular. Só que assim, foi a primeira vez, eu nunca tinha sido assaltada. Então a minha reação foi assim, eu não posso perder, não vou fazer isso, não vou perder meu telefone. Custou meu dinheiro, eu trabalhei por aquilo. Segurei e ele ficou seguro, aí ficou os dois puxando. Ele falou, solta, porque eu vou meter um tiro na sua cabeça. Quando ele falou isso, eu falei, então agora eu puxei, consegui arrancar e falei, vou esperar o tiro agora porque eu não vou te dar o celular. Ele não atirou porque ele não estava armado. Em março deste ano, uma outra casa também foi assaltada. Os homens fizeram uma verdadeira bagunça. Levaram 2 TVs e outros aparelhos, um prejuízo de R$20 mil. É devastador. Eu cheguei em casa, estava o meu portão arrombado, a casa da minha mãe arrombada e a minha casa também. Tudo que eu tinha adquirido ao longo de muitos anos tinha sido levado. E o poder público faz a dele? E um dos problemas apontados por moradores do bairro são ruas como essa. Ela não tem saída para carro, mas possui um beco no final dela, onde moto passa facilmente. E aí facilita a ação dos bandidos, já que a polícia fica só na região principal do bairro.
Outro problema é a proximidade do bairro com grandes rodovias. Para os moradores, isso facilita na fuga dos assaltantes. A gente tem a Darli Santos e tem a Leste Oeste passando pelo nosso bairro. E aí a pessoa, o assaltante, o meliante que vem aqui fazer esses furtos, ele sai daqui e pega essa rodovia e 7 minutos está em Cariacica, 5 minutos está em Terra Vermelha. Na principal avenida de Araçás, o comércio está desanimado. Portas fechadas e comerciantes sem saber o que fazer. A dona desta drogaria, com medo, não quis gravar entrevista, mas disse que foi assaltada 10 dias atrás. Levaram celular e dinheiro do estabelecimento. Nós temos comércio, para você ter ideia, que é todo fechado na grade. A pessoa atende por buraquinho de grade, para você ter ideia de como que é difícil até para o comerciante. A Taislane mudou até o ponto em que pega ônibus para fugir dos assaltos e pede mais atenção das autoridades para a população de Araçás. Mudei para outro ponto, esse outro ponto, semana passada, teve 2 assaltos, porque eu estava chegando no ponto, todo mundo se afastando e andando. Eu falei, gente, são pessoas que pegam comigo todos os dias. Thaís, você vai ficar aí? Acabou de assaltar a gente. Aí levou 2 telefones. Policiamento aqui passa, só que o policiamento deles é essa volta aqui na praça. Toda hora. Por volta assim de 6 da noite começa. Aí é uma viatura atrás da outra aqui nesse meado. Então aqui nesse meado não acontece nada. Agora as ruas lá pra dentro, onde os 600 passam dentro do bairro, não tem polícia, não tem policiamento. E principalmente pela manhã. Não vejo uma viatura pela manhã passando em lugar nenhum. A gente pede para a polícia para dar uma atenção para o nosso bairro, passar pelas ruas que não tem saída principalmente, porque são as ruas que estão mais desprotegidas do apoio policial, e dar atenção também a essas rodovias, que é a Rodovia do Sol, que está aqui próximo, tem a Darli Santos, que também margeia o bairro, e tem a Leste Oeste, que passa na lateral do bairro também. Vocês ouviram os relatos? Repararam que todo mundo mostrou o rosto? Pois é, são fortes, né? Vamos ver o que diz a PM. A PM diz que o bairro conta com policiamento 24 horas, além de ações ostensivas, como ponto base, cercos táticos e abordagens. Então, Jorge, fica aí o pedido para que a polícia intensifique principalmente as ações nas ruas laterais, que é por onde os assaltos estão acontecendo. Pois é, esse é o grande pedido. Olha, gente, um dia triste para amigos e familiares de Alcebiades Cabral. Ele era presidente da Federação Capixaba de Capoeira. Mestre Cabral era alérgico a frutos do mar. Ontem, depois de provar um pouquinho de siri na marmita do amigo, passou mal e não resistiu. E esse é o alerta do TN1 para você. Você precisa conhecer os riscos. O médico alergista José Carlos Perini vai conversar ao vivo com Felipe Chicarino. Há outros riscos, como picadas de insetos, medicamentos. Não é isso, Felipe? Agora, boa tarde para você. É isso mesmo, Ingrid, mais uma vez, agora boa tarde, George, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Tribuna Notícias primeira edição, muito obrigado pela sua audiência e vamos abrir a escuta, hein? Vamos abrir a atenção agora. Dizem que jornalista não sabe de tudo, mas sempre corre atrás de quem sabe, é por isso que a gente veio literalmente dentro do consultório do Dr. Perini para a gente poder entender mais esse assunto envolvendo a alergia. Eu quero começar aqui pedindo desculpas, porque na entrada anterior eu falei que o mestre Cabral era mestre de bateria, desculpa, ele é mestre de capoeira, tá ok? Mais uma vez, então, pedir desculpas à família e mandar aí os sinceros pêsames para a família do mestre Cabral. Hoje cedo eu e o Bruno Passos, cinegrafista Bruno Passos, estivemos no cemitério lá em Ponta da Fruta, Vila Velha, para acompanhar um pouco a despedida, né, do mestre Cabral. Acompanhe aí na reportagem. O som do berimbau está triste. O mestre de capoeira Alcebiades Cabral, de 61 anos, morreu de uma forma inusitada, difícil de aceitar. Na hora do almoço desta segunda-feira, mestre Cabral comeu da comida de um amigo. Só que dentre os alimentos desta marmita tinha siri. E o mestre Cabral era alérgico a frutos do mar. O acidente foi no centro de Vitória. Logo depois, o socorro foi chamado. As imagens mostram o momento em que o mestre Cabral foi socorrido. Outras ambulâncias também chegam. Por longos minutos, socorristas tentaram ressuscitá-lo, mas em vão. Mestre Cabral não resistiu. Desde ontem a ficha não cai, gente, entendeu? A ficha não cai. É um cara bacana. De acordo com a família, mestre Cabral sabia da alergia, tanto que sempre estava com antialérgico no carro.
Ele está sendo velado no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. Circula nas redes sociais uma singela homenagem a Mestre Cabral. Ronaldo era amigo de Cabral. Tem uma loja no centro de Vitória, bem próxima ao escritório que Cabral trabalhava como advogado. Para ele, o amigo capoeirista vai fazer uma baita falta. A falta que ele vai fazer pra gente ali, sabe? Ele é um cara muito bacana com a gente, sabe? O capoeira morrer. Pois é, né? Uma pena, né? Uma tristeza, né? Mestre Cabral, então, aos 61 anos, né? Morreu de forma tão bizarra, né? Ingestão de um siri aí na marmita de um amigo. Por isso, agora eu vou colocar aqui na conversa Dr. Perini, que é alergista. Doutor, eu já queria começar perguntando ao senhor o seguinte. Primeiramente, obrigado por receber a gente aqui. A gente sabe que vocês são tão atarefados, né? Se tem uma coisa boa de tirar de uma tragédia como esta, é poder orientar e ajudar outras pessoas. Então, já quero começar perguntando para o senhor o seguinte. Qualquer um pode ser alérgico? Qualquer um pode passar por isso? Eu, o senhor, o Bruno, qualquer um? Boa tarde. Boa tarde. Alergia, ninguém nasce com alergia. As pessoas ficam alérgicas ao longo da vida pela sua genética, quer dizer, você tem um pai alérgico, uma mãe alérgica, você tem mais chance de ser alérgico. Tem uma IgE elevada, que é o anticorpo das alergias, e aí em contato com alimentos, com medicamentos, a pessoa pode desenvolver ao longo da vida qualquer alergia. Quando? Não importa, pode ser aos 15, aos 20, aos 30, aos 50 anos. Existem alergias alimentares, alergias a remédios, alergias respiratórias, asma, rinite, alergias de pele, urticária, e existe o choque anafilático, a reação anafilática que aconteceu com o nosso querido mestre aí, que é uma reação inesperada por uma coisa banal, um camarão, no caso dele, crustáceos, né? E que pode desenvolver a qualquer momento. Mas, normalmente, as pessoas não começam com uma reação grave, elas começam com pequenas reações que são alertas e aí a pessoa passa a crescer naquela alergia até que um dia faz uma reação grave. Agora, doutor, a gente viu também que o mestre Cabral, ele sabia da sua alergia, inclusive, segundo familiares, guardava o medicamento dentro do carro. Vamos lá pensar num paciente como o Cabral, como qualquer outra pessoa que tenha diagnosticado, então, essa alergia, seja a alimentos, seja a medicamentos. Como agir a partir daí? O senhor estava me dizendo que existe um protocolo de resgate, um protocolo de segurança, que não só essa pessoa, o paciente, mas toda a família tem que estar inserido nesse processo, né? Exato. O protocolo de resgate é aquele protocolo de socorro. Ele existe nas salas de emergência, os médicos sabem como agir, dispõem de todos os medicamentos. A pessoa anafilática, ela tem que ter consigo esses medicamentos de resgate, que seria o protocolo da pessoa, que inclui, basicamente, no caso de anafilaxia, a adrenalina, um antialérgico e uma cortisona. A adrenalina é o primeiro medicamento de uso, a pessoa tem que ter consigo. Eu não sei se o mestre tinha ou não sabia, ou estava no carro e não deu tempo de alcançar, mas eu alerto sempre os meus pacientes ao seguinte: você pode ter o remédio, mas você tem que chamar a atenção para as outras pessoas com quem você está, que aquele remédio está disponível, e tentar usá-lo da melhor maneira possível. Agora, a família falou, o remédio estava no carro, mas lembrando, né, doutor, por exemplo, num choque anafilático como sofreu o mestre, como outra pessoa pode sofrer, só o comprimido antialérgico não é o suficiente, porque o senhor estava me dizendo que ele pode demorar, às vezes, 40 minutos para fazer efeito. Exatamente. O antialérgico, vou tomar vamos falar um antialérgico como a loratadina, né? Isso não vai resolver problema, nem tomar antes para depois comer, isso é outra bobagem que se faz, não serve para nada. E quando você toma o comprimido, você vai levar 40 minutos. A medicação de resgate em reação anafilática por alimento, inseto ou medicamento é adrenalina. Agora, um exemplo aqui, pessoal de casa, George, Ingrid, pessoal de casa, isso aqui, para não falar besteira, é um autoinjetor de adrenalina. Isso. É um equipamento que vem de fora, mas ele funciona muito fácil. Deixa eu só mostrar para vocês. Tira aqui essa trava e coloca na perna, assim, ó. 5 segundos depois, já fez efeito.
já começa a funcionar com 5 a 10 segundos. E ela é aplicada, não é no joelho não, é na lateral da coxa. Apliquei errado, já era para eu ter, estava difícil. Então não é na coxa, tá? E isso tem que ser treinado, esse device que está na sua mão é exatamente para treino, e essa é uma das formas de aplicar adrenalina. A outra é a ampola, que esse infelizmente não está disponível no Brasil legalmente, vamos dizer assim, habitualmente é preciso importar isso através de uma entidade, custa muito caro, aí a pessoa, e ali só tem uma dose, mas nós também orientamos o paciente a ter consigo a adrenalina em ampola e a pessoa aprende a aspirar e se aplicar, ou alguém da família aspirar e aplicar. Então, os meus pacientes anafiláticos, eles são treinados para que eles carreguem consigo a adrenalina. Quando tiver meios para comprar, compra o dispositivo para ter consigo. E quando está fora de uma área de acesso, usa imediatamente isso na reação. Aí cada caso é um caso, o seu médico vai te orientar quando decidir a hora de usar. Eu queria fazer um parênteses, doutor, só desculpa te interromper, mas até mesmo lembrar que esse paciente precisa passar por um especialista, porque a adrenalina a gente não compra que nem um remédio para dor de cabeça. Né? Então o médico precisa prescrever isso, precisa dar o medicamento e ensinar como colocar também. Né? Treinar no resgate, treinar como aplicar, identificar. Porque a crise anafilática, vamos aproveitar e falar um pouco da crise anafilática. A crise anafilática, alérgica anafilática, é aquela que pode começar só com coceira na garganta, inchaço do lábio, da língua, da garganta, e dali caminhar para os fenômenos respiratórios, tosse, chiado, falta de ar e queda da pressão arterial, que leva ao desmaio, parada cardíaca e morte. O momento de agir é no momento que inicia os sintomas. Se a pessoa tem anafilaxia, começou a coçar e empolar e ela não tem um hospital ao lado, ela tem que se aplicar imediatamente a adrenalina. Doutor, muito obrigado pelas informações, pela aula aí de alergia, porque eu acho que isso é muito importante, isso aí é conhecimento e conhecimento é poder, até mesmo para sobreviver. É um prazer atender a vocês e lembrar as pessoas que têm alergia que existem serviços de alergia em serviços públicos também, tanto no SUS quanto no Hospital das Clínicas, que podem também ajudar as pessoas a buscar socorro. Obrigado, doutor Perini, Ingrid, George, eu volto com vocês. Infelizmente, né, até das coisas ruins é possível tirar coisas boas, como preservar a saúde de você que está nos assistindo. Então, um forte abraço para a família do Mestre Cabral, boa tarde a todos. Valeu, Felipe. Os nossos sentimentos aí para a família do Mestre Cabral. Importantíssimo esse vivo, né? Vou contar uma história. Por exemplo, a minha mãe sempre comeu frutos do mar, sempre comeu camarão. Um belo dia a gente estava num restaurante, ela comeu um camarão e começou a passar mal. Tivemos que correr com ela rapidinho para o hospital. Ou seja, o que o doutor Perini falou, as pessoas não nascem alérgicas, elas adquirem ao longo da vida a alergia. Então, quer dizer, isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa que está em casa, aí, então sentiu alguma coisa, você está ao lado de uma pessoa que comeu alguma coisa, sentiu o medicamento, né, e tudo, corra para o hospital porque é muito grave. E importante também, para quem é alérgico, deixar claro, né, numa reunião ou se vai participar de algum almoço, deixar claro para as pessoas que têm alergia. Quem já descobriu a alergia, né? Exatamente. É isso aí. Pessoal, agora o assalto numa pizzaria de Jucutuquara, em Vitória. Era início de madrugada, os donos já estavam fechando o estabelecimento quando 2 bandidos invadiram o local. Renderam o motoboy apontando uma arma para a cabeça dele. Os donos foram ameaçados e obrigados a entregar todo o dinheiro do caixa. Antes de sair, um dos assaltantes ainda pegou um celular. Denúncias dos suspeitos devem ser feitas pelo 181. Há 2 semanas, a escola em Nova Esperança, Cariacica, foi fechada. Uma aluna morreu e bandidos decretaram toque de recolher. Hoje, outro caso grave. Criminosos passaram atirando na porta da escola depois de um roubo de carro. Eles chegaram a levar o veículo, mas não foram muito longe. Veja na reportagem. O assalto foi a este mestre de obras de 53 anos. Ele contou que foi abordado por homens armados que chegaram em outro veículo. Chegaram e me botaram a arma, falaram assim, um assalto, entrega o carro e pode ficar tranquilo, não deixar seu carro atrás do Ceasa, num canto lá, parado lá. Entendeu? Aí tudo bem, peguei a chave, entreguei e foram embora. Pediu, tem corta corrente? Não respondi nada a eles, entendeu? Aí foram embora com o carro. O assalto aconteceu em Porto Belo, Cariacica, na rua principal do bairro. Com a ajuda de um amigo, ele percorreu os bairros vizinhos para tentar localizar o carro que tinha corta-corrente. Acabou encontrando o veículo na rua principal de Nova Esperança, bairro vizinho.
distante 1.200 metros do local do roubo. Rodamos tudo nas beiradas por aqui, vem me encontrar o carro aqui nesse cantinho aqui, Nova Esperança. Só a chave da ignição que não deixaram comigo, o resto está intacto. O dono do veículo acabou descobrindo também que nesse pequeno intervalo de tempo, os ladrões tinham feito uma outra vítima. Nesse intervalo, assaltaram uma pessoa, pegaram o celular do menino, que o menino veio, parou aqui com a polícia e fez a ocorrência dele no meio da rua aqui. Depois da tentativa frustrada de levar o carro, os ladrões foram embora em um outro veículo, atirando pelas ruas do bairro. Depois de rodarem por cerca de 1 quilômetro atirando pelas ruas aqui do bairro, para o alto, os homens acabaram passando em frente a essa escola aqui, a Antônios Lute, e voltaram a atirar para cima, gerando medo e pavor aqui na população. É que eles, no último dia 10 de setembro, viveram uma situação bem parecida, quando homens chegaram dentro da escola e pediram assim, gentilmente para a diretora, mandar os alunos embora porque o bairro estava de luto pela morte de uma adolescente. No dia 10, a Polícia Militar reforçou o patrulhamento. A escola foi fechada e poucas pessoas queriam se pronunciar sobre a morte da adolescente Lucenia Amanda dos Santos de Oliveira, de 14 anos, assassinada com diversos tiros dentro de uma casa no bairro vizinho de Nova Rosa da Penha. Hoje, esse reforço não foi necessário, porque a ação aqui foi isolada. Além de não conseguirem levar o carro, os ladrões perderam a carga de drogas que levavam. Deixaram cair este pacote dentro do veículo. Segundo a polícia, ficaram para trás 20 pinos de cocaína e 6 pedras de crack. A polícia está investigando o caso. Suspeitos ainda não foram localizados. Agora vamos chamar Tainá Lopes, que está na região de São Pedro, onde ontem bandidos decretaram toque de recolher. É com você, Tainá. Pois é, a gente segue aqui na região de São Pedro, a gente só mudou aqui nosso local para mostrar para vocês, porque logo aqui é o pronto atendimento, né, de São Pedro, tem uma escola do lado também, tudo funcionando normalmente, o clima ainda é um pouco de medo, porque a população segue apreensiva, não quer muito conversar sobre o assunto, e não é à toa, né? Ontem um áudio circulou aí pelas redes sociais, e um toque de recolher foi ditado por criminosos, e toda essa movimentação deixou mesmo a comunidade tensa, com medo do que poderia acontecer. Vamos relembrar, vamos escutar aí, porque a gente conversou também com uma comerciante que confirma realmente houve toque de recolher no final da tarde de ontem aqui na região de São Pedro. Gente, eu tô passando aqui só para dar um aviso, um comunicado, alguém que fale aí, tipo para nossa família, pro pessoal. A Grande São Pedro está em toque de recolher. Aqui o bairro de Santo André já está tudo fechado, supermercado, lojas, tudo. Os caras já passou aqui armado, já falou, se encontrar alguém na rua, não é para ficar na rua. Então avisa que se tiver criança na rua. Aí, ó, vou ficar atividade daqui de cima, palmeando tudo. Os polícias já estão ali embaixo. Nem sei quantos camburão tem ali. Uns 4, tá? A Rua Santa tá ali. A Polícia Militar disse em nota que reforçou o policiamento, nós vimos mesmo viaturas passando por aqui e que vai se fazer mais presente na comunidade justamente para garantir um pouco mais de segurança. E a gente está sempre em alerta, acompanhando tudo nessa e em outras regiões aqui da Grande Vitória. Eu volto com vocês. Valeu, Tainá. Muito obrigado pelas informações. Olha, a CESAM anunciou racionamento de água em 4 municípios do Espírito Santo por causa da falta de chuva. Santa Teresa, Mantenópolis, Santa Maria de Jetibá e São Roque do Canaã estão desde o último sábado com abastecimento em sistema de rodízio. A medida é por tempo indeterminado. O Espírito Santo tem mais de 250 mil desempregados. Agora, no fim do ano, aumenta a chance de conseguir um emprego temporário. Pois é, Ingrid, um emprego temporário que pode virar definitivo dependendo do desempenho de cada um. Na Serra, a Prefeitura está oferecendo cursos que prometem dar uma força para entrar no mercado de trabalho. Na sala de aula, as instruções de Dona Rosário são ouvidas com bastante atenção. Na hora que você diz sim, você está se reconhecendo. E ela dá dicas de como se comportar numa entrevista de emprego, tipo o que fazer e o que não fazer. Dicas para saber se comportar numa entrevista de trabalho, numa dinâmica de grupo, como elaborar um bom currículo de acordo com as normas, né, com a modernidade e
orientá-los com relação às habilidades dele. As aulas acontecem no Pró Cidadão na Serra. E ao final de 1 hora de palestra, o pessoal gostou e aprendeu muito, principalmente quem vai embarcar no primeiro emprego. Roupas curtas, indecentes, né? Porque lá é um local onde que você vai trabalhar e eles vão ver a sua qualidade. Se você for com uma roupa curta para trabalho, como assim? Não pode. Ter mais responsabilidade, me se esforçar. Se eu tiver dificuldade, eu vou tentar aprender e assim vai, né? Anthony está com a expectativa lá no alto. Um bom encaminhamento é tudo o que ele quer. Os pontos positivos e negativos, tipo que na hora da entrevista ajuda bastante, o modo de se portar, o modo de se comunicar, o modo de se vestir. Isso, influencia bastante na hora de ser contratado ou não. Conhecimento técnico, habilidade, atitude, postura profissional, maturidade emocional, educação são alguns dos temas apresentados aqui nessa sala de aula, todas as terças e quintas. Tudo para preparar o aluno para o mercado de trabalho. E o melhor, qualquer pessoa pode participar das aulas, independente da escolaridade. A partir do mês que vem, as inscrições poderão ser feitas na internet. As pessoas vão ter essa disponibilidade de casa, já marcar, assim como nós fazemos com o seguro-desemprego e a carteira de trabalho, também a marcação para a orientação profissional, através do site da Prefeitura. Essas orientações, elas são muito importantes porque ensina ética, cidadania, como a pessoa se portar na entrevista, a vestimenta, como é importante a pessoa não se utilizar de álcool ou até mesmo um cigarro antes da entrevista pode atrapalhar na contratação desse profissional. Olha, por enquanto, os interessados no curso devem se inscrever pessoalmente no Cine, que fica no Pró Cidadão, em Portal de Jacaraípe, na Serra. O site da Prefeitura é o serra.es.gov.br. E já vamos divulgar ofertas de emprego. Se liga aí. Ingrid, tá difícil, hein? 6ª derrota consecutiva para o seu time, hein? Não adianta nem uniformizar, vir de preto e branco, não tá adiantando nada, não tá fácil para o Galo, tá tudo ladeira abaixo para esse time, hein? O Avaí, pessoal, venceu o meu Atlético Mineiro por 1-0. Os catarinenses contaram com o gol de Jonathan para garantir a vitória pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a primeira vitória do Avaí no próprio estádio. Pois é, por causa dessa boa campanha, os catarinenses deixaram a lanterna do torneio nacional, somando agora 16 pontos. O Avaí ainda está a 3 pontos de se livrar da zona de rebaixamento. Já o Atlético Mineiro continua em má fase. A equipe chega à 6ª derrota consecutiva na competição e cai para a 10ª posição com 27 pontos, Ingrid. Pois é, ontem você me falou, né, que eu estava rindo, né, assim, comecei a rir do seu time, né? Na verdade, que também perdeu, detalhe que o Botafogo também perdeu no fim de semana. Mas, puxa vida, tá difícil, hein? Na próxima rodada, o Avaí visita o Grêmio em Porto Alegre na quinta-feira. Já o Galo só volta a jogar no domingo em casa contra o Ceará. Eu, pessoal, continuo aqui na torcida, apesar de tanta decepção. Na verdade, não sei o que está acontecendo com os times mineiros, porque Atlético ladeira abaixo, Cruzeiro já na zona de rebaixamento, e foram times que sempre se destacaram no Campeonato Brasileiro. Eu não estou entendendo isso, não, gente. Acho que a gente tem que virar flamenguista. Não é? Que o Flamengo, vamos combinar, né? Tá dando quase show, na hora, né? Olha, a onda de arrombamentos na capital do estado. 2 assaltantes invadiram uma casa de carnes e deixaram aquele prejuízo para o comerciante. E estão chegando as vagas de emprego do dia. Vamos de oferta para assistente administrativo, encarregado de manutenção, técnico em segurança do trabalho. 49 quilos de fios de cobre, tudo apreendido no ferro velho. E ainda hoje, dicas para tirar aquele peso da organização da casa. A gente já volta. Não saia daí, o Tribuna Notícias volta já. Dois assaltantes foram presos depois de arrombar uma casa de carnes na Praia do Canto, em Vitória. Eles invadiram o local de madrugada e furtaram aparelhos eletrônicos e quase R$3.000 em dinheiro.
A loja de carnes na rua João da Cruz, na Praia do Canto, em Vitória, foi arrombada durante a madrugada. Policiais militares que rondavam a região viram um homem em atitude suspeita com uma cafeteira e, ao realizarem a abordagem, descobriram. O usuário de drogas confessou que tinha cometido um furto. Ao chegar na loja, a PM encontrou outro homem que terminava o serviço. O proprietário do comércio acordou com a notícia do arrombamento e listou o prejuízo. A gente não encontrou um certo numerário, dinheiro, uma tela de computador, liquidificador, espremedor de frutas, coisas que quebraram que a gente ainda não sabe qual o valor para repor. Porta, telefone, cadeado, essas coisas. Em 8 anos, 8 arrombamentos, 2 somente esse ano. Para o proprietário do comércio, a insegurança está relacionada a uma questão social. Segundo ele, os responsáveis pelos arrombamentos são usuários de drogas, que escolhem cometer os crimes para sustentar o vício. O mais terrível é você saber que você cumpre tudo, paga todos os impostos, só que a gente encontra uma sociedade desigual, existe esse problema sério das drogas. Honestamente, a gente vê bastante policiamento na Praia do Canto, eu particularmente vejo. Só que eles não podem estar a todo momento em todos os lugares. A polícia militar apreendeu com os criminosos as ferramentas utilizadas para arrombar a porta principal da loja. A suspeita de que outros 2 homens estejam envolvidos nessa ação. Você trabalha e encontra tudo quebrado, tudo revirado e é um novo recomeço. Mas eu acho que o empreendedor também é isso, é acreditar e voltar a trabalhar com toda a disposição possível, né? A polícia investiga agora a participação de outros 2 suspeitos no crime. Mercado de trabalho movimentado e a nossa torcida, claro, continua para você conquistar uma vaga. Veja as oportunidades aqui na telinha. São chances para agente de vendas externas, analista de departamento pessoal, assistente administrativo, atendente, consultor de negócios, encarregado de manutenção, gerente comercial, inspetor de ferrovia, secretária executiva, vendedor, técnico em segurança do trabalho. Cadastro no site psicostore.com.br. 49 quilos de fios de cobre. Todo o material foi apreendido num único ferro velho no bairro Joana d'Arc, em Vitória. A operação da Guarda Municipal aconteceu hoje cedo. O dono do ferro velho foi levado para o DPJ de Vitória. Terça-feira, 24 de setembro. Vamos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna de hoje. Mais de 100 empresas têm vagas de emprego para jovens do estado. Aqui na foto principal, estudante de 15 anos assassinada com 2 tiros. Rios que abastecem a Grande Vitória chegam a nível crítico. Guedes descarta CPMF e quer imposto sobre pagamentos. Incêndio, dono de loja vai ter de reformar prédio e reconstruir casas na Vila Rubim. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, 50 anos de histórias e canções. Biólogos usam nova técnica para capturar onça. E mestre de capoeira morre ao comer frutos do mar. Já já, uma imagem fofa de um cãozinho fiel. Ele espera a missa acabar para ganhar carinho do padre. O felpudo já é um velho conhecido de quem frequenta a igreja. Saia daí, PM volta já. Hora de conferir dicas super práticas que facilitam o nosso dia a dia. No quadro Coisas de Casa, vamos aprender como ganhar tempo na cozinha, deixando tudo organizado no armário. Oi, gente! Hoje o Coisas de Casa está em ritmo de cafezinho com biscoito. Que delícia, né? Sabe por quê, gente? É que a Dona Penha ama uma cozinha, né, Dona Penha? Eu gosto muito de cozinhar, né? Você
precisa de estar com a cozinha organizada, devido o que você demorar em 1 hora, você demora em 20, 15 minutos, você já prepara muita coisa, porque você já encontra tudo na sua vista, então tudo é bem mais fácil, a organização. Pois é, gente, e como quem fica muito tempo na cozinha, precisa estar com tudo, ó, organizadíssimo. E é isso que a gente vai aprender hoje no Coisas de Casa. Acompanha aí. A minha dica de hoje é muito simples e fácil, de como você organizar os seus armários. No mercado hoje, a gente acha muitos produtos organizadores. Esse aqui custa, em média, R$17, R$18 que você encontra. Então eu vou começar a organizar. Nós vamos retirar tudo. E vamos organizar. Como os copos já estão aqui, eu vou colocar o organizador, vamos chegar os copos para cá. E com o organizador nós vamos colocar a sopeira aqui embaixo. Ao lado da sopeira nós vamos colocar os pratos. E em cima nós vamos colocar as xícaras. Como tem aqui algumas xícaras avulsas, a gente vai colocar aqui embaixo. E aqui colocamos os copos. Em cima vamos colocar pratos de sobremesa. Isso, gente, é quando a gente não tem muito espaço, a gente coloca um em cima do outro. No caso aqui, esse armário não tem muito espaço. Mas para ganhar espaço, nós colocamos o organizador. E colocamos os pratos de sobremesa. As taças nós colocamos aqui em cima. Isso para ganharmos espaço. E os pratos fundos colocamos aqui. Essa parte aqui já está bem organizada. A parte de cá vamos colocar as canecas. Assim tudo ficou prático, fácil e tudo bem organizado e fácil para você achar. Dona Penha, quer dizer que agora ficou bem mais fácil, já que a senhora gosta de cozinha, né? Bem melhor. Achei assim uma coisa bem tranquila para você encontrar tudo mais rápido. Foi muito bom essa organização. Eu amei. Que bom. Dá para você fazer aí na sua casa também, tá vendo? Gastando bem pouquinho. Um abraço para vocês, hein, gente? Até a próxima. Tchau. Tudo Legal. É organização, né? Não é? Simples, barato e organizado. Pois é, organizado para facilitar a nossa vida mesmo, né? Pessoal, onde há respeito e amor, todos querem voltar. Não é mesmo, Felpudo? O cão de rua vive ganhando carinho de quem frequenta a igreja de Ibatiba, lá no sul capixaba. E o padre ganha atenção especial, viu? Olha o chamego depois da missa. Felpudo já é velho conhecido dos fiéis e parece não querer sair do templo. Depois que o padre Gelson deixa a igreja, Felpudo se aproxima de uma criança. Dizem que ele fica no local até o final da missa porque sabe que vai ganhar aquele toque que todo cachorrinho ama. Ficam a imagem e a reflexão. Na casa de Deus ou em qualquer outro espaço, todos merecem gentileza e respeito. Lindo, né? Bacana. E a gente fica por aqui agradecendo o seu carinho, sua audiência. Uma ótima tarde, um beijo grande e até amanhã. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Fica agora com a Isabela Vidal e o Ronda Geral. Até amanhã.